Mas hoje a gente vai falar do futuro. Esse medo do futuro. Esse medo do futuro que muitas vezes mexe com a gente. Mexe com o nosso coração. Faz as nossas pernas às vezes assim dar uma balançada. Sabe esse futuro que a gente não conhece, mas a gente sabe do que está falando? Esse futuro incerto. Esse futuro que mutante, porque nunca tem mudado tanto as coisas. Esse futuro que está embaçado, sabe, escuro. E que muitas vezes nos assusta e nos paralisa. Ficamos paralisados, muitas vezes, com esse futuro. Eu peguei uma frase de Epicuro, coloquei inclusive na divulgação que a gente fez da pregação de hoje, onde ele diz que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Até coloquei um comentário no post, no Instagram, dizendo: então, eu acho que eu não sou feliz. Porque está muito difícil olhar para esse futuro sem medo. O futuro muitas vezes tem amedrontado muito a gente. Eu acho que até assim, está dando para olhar para o passado e agradecer. Está dando para olhar para o presente e conseguir celebrar esse presente. Eu acho que a gente consegue tirar uma nota melhor nesses dois primeiros pontos. Embora não seja fácil, e muitos adoecimentos emocionais resultam disso. Mas olhar para o futuro sem medo, parece que está cada vez mais difícil, pessoal. E eu não sei o que vocês acham, mas o futuro sempre foi incerto, né? Vocês concordam? A Bíblia fala disso, na época que não tinha nada do que a gente tem hoje, o futuro sempre foi incerto. Mas vocês concordam que a sensação de que o futuro está cada vez menos previsível, não tem essa sensação? De que o futuro parece que está cada vez mais imprevisível? Tudo está mudando tão rápido, né? É tão bizarro a gente ouvir alguém falando que várias profissões que existem hoje, daqui a 20 anos, não existirão mais. Então parece que esse quê de incerteza, de que nós não sabemos como será o amanhã, ele tem ficado muito, muito forte. Não é à toa que nós temos adoecido muitas vezes, com as nossas ansiedades e com os nossos medos, olhando para o nosso futuro e sentindo muitas vezes sei lá, dá para sentir tanta coisa, né? Dá para sentir apatia diante do futuro, falta de esperança, dá para sentir preguiça, dá para sentir desespero, dá para sentir muita coisa. Eu queria trabalhar com vocês hoje 5 palavras. 5 palavras que eu vou tentar passar por elas rápido, para a gente conversar sobre essas 5 palavras, que está projetada aí agora: expectativa, ganância, controle, fé e o amor de Deus. Queria passear com essas palavras com vocês hoje, porque a nossa ansiedade, o nosso medo de futuro, eu não quero chamar de ansiedade, porque às vezes não é uma ansiedade, é um medo do futuro. Não é um transtorno de ansiedade, é uma ansiedade que a gente diz que todo mundo está ansioso, né? Essa ansiedade, essa insegurança com o amanhã, de como serão as coisas. De que forma a expectativa mexe com isso? De que forma a ganância do nosso coração tem nos levado a nos tornarmos mais medrosos ainda em relação ao futuro. O controle que nós temos, ou melhor, que nós tentamos ter, o quanto ele nos deixa muitas vezes ansiosos com o futuro. E onde que entra a fé? E onde que entra o amor de Deus nisso tudo? Lembra que eu falei no domingo passado que essa série do abrigo, ela é uma série que a gente vai falar de coisas muito óbvias. Então vamos ao óbvio. Mais uma vez, vamos ao óbvio. Vamos àquilo que é muito simples, é um discurso muito simples, estampado na Escritura. Mas que por errarmos muitas vezes no óbvio, nós temos adoecido muito. Nós temos sofrido com muitas mazelas. Não está fácil viver neste mundo. E errar no óbvio tem tornado viver neste mundo algo quase que impossível. Então nós precisamos voltar a esses óbvios. Aquilo que é simples, não quer dizer que seja raso, que seja ralo, é profundo, mas é simples. Então vamos começar com a expectativa? De que forma as nossas expectativas podem nos tornar mais ansiosos, mais medrosos em relação ao nosso futuro? Eu queria ler um versículo que eu sei que todos vocês conhecem, que eu amo, uma palavra de Jesus. Lá em Mateus 6, hoje a gente vai falar bastante de Mateus 6, 34.
quando ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã. Quem completa junto comigo? Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. A última frase, basta a cada dia o seu próprio mal. O que é que isso significa? Muita coisa, né? Esse versículo aqui dá para a gente fazer uma série nele. Mas eu queria pegar essa parte final, basta a cada dia o seu próprio mal. O que é que isso significa? Que vai ter mal. De que vai dar ruim. De que a gente vai ter crise. De que a gente vai adoecer. De que a gente vai morrer. De que pode ser que a gente passe situação na vida da gente, que falte dinheiro, que falte grana. Quando Jesus diz, basta cada dia o seu mal, ele está dizendo que vai ter o mal. O texto não está assim, portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã dará tudo certo. Basta o amanhã as suas bênçãos. É desse jeito que está o versículo? Não. Mas nós vivemos numa sociedade que não aceita isso. E quanto mais nós não aceitamos que coisas ruins acontecem na vida da gente, de que nós somos finitos e limitados, mais despreparados nós estamos para que essas coisas ruins aconteçam, e mais nós sofremos com medo de que essas coisas aconteçam. Não é contraditório, né? Porque você olha o discurso da sociedade, da cultura, e olha o discurso evangélico, cristão, é um discurso de muito empoderamento. É um discurso de muito vai dar tudo certo. É um discurso muito de que você vai vencer. De que 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão à tua esquerda e tu não serás. A gente ama esses textos. Mas a verdade é que muitas vezes nós somos atingidos. Então esse texto está equivocado. Não, é porque a gente não pode interpretar a Bíblia pegando textos isolados e trazendo ele como simplesmente um versículo motivacional para a gente viver a nossa vida. A gente tem que pegar a revelação bíblica toda. E o que a revelação bíblica toda diz é que homens e mulheres de Deus, que pessoas que vivem neste mundo caído, sofrem. Que nós adoecemos. Mas no mundo perfeito, né, da rede social, onde está todo mundo feliz. E se você não consegue realizar tudo o que você quer, no campo da cultura do mundo que nós vivemos, é porque você não soube fazer. No campo da religião, foi porque você não teve fé. Mas não é isso que Jesus diz. Essa expectativa de que nada de mal aconteça com a gente, ela adoece a gente. Porque é contraditório, porque se a gente acredita que nada de mal vai acontecer com a gente, por que a gente está ansioso, né? Por que a gente está com medo? Porque no fundo, a gente sabe, as nossas entranhas, o nosso inconsciente, a nossa vivência prática da vida mostra que não é assim. Então a gente tem um discurso que desprepara a gente para os problemas, como se os problemas não existissem, mas temos uma realidade que se apresenta na vida da gente cheio de problemas e de quedas, e nós adoecemos. Um mundo com excesso de positividade. Já falamos sobre isso na sociedade do cansaço. Adoeceremos todos. Eu acho que a gente frequenta muito pouco enterro. E a gente convive com muita gente que parece que a vida dela está sempre tudo muito bem. Porque está todo mundo escondendo seus problemas. Não tem um TBT de luta. Devia ter um TBT só de desgraça. Para a gente saber que o mundo não é isso. De que a vida não é esse conto encantado. Interessante que Jesus não enganou a gente. Jesus disse lá em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aí o que ele diz? Fiquem tranquilos. Foi o que Jesus disse para que tivessem paz. No mundo, fez o quê? Ações. Sabe aquele negócio que quando a crise chegar, você diz, chegou, né? Eu sabia que você ia chegar. Estava te esperando. Porque a finitude da vida é isso. E esse discurso de empoderamento, de negação dos problemas, das realidades de dor, ele vai despreparando a gente cada vez mais para a vida real que a gente tem para viver. Então, o que a gente tem aqui, e é dito aqui,
E quando eu falo de expectativa, é porque a expectativa de que tudo na vida dê certo, ela adoece a gente. E deixa a gente mais ansioso ainda, mais despreparado ainda. Por isso que eu digo que a gente precisava frequentar mais enterro, a gente precisava conviver com mais gente passando. A gente vive muitas vezes dentro de uma bolinha. A única realidade que talvez a gente conhece muito bem é a nossa, né? E a gente se sente o derrotado do derrotado do derrotado, porque parece que está todo mundo vivendo muito bem e a gente não. Você anda no shopping, você anda nos lugares, parece que está todo mundo bem. Não parece mentira que tem gente passando fome no nosso país? Não parece mentira? Porque a gente olha, né, o pessoal nos carrões, os supermercados tudo cheio, os restaurantes lotados, não parece? A gente muitas vezes não sabe o que é uma realidade de dor, não vive cercado disso, a não ser da nossa própria dor, porque estamos vivendo num mundo perfeito, sem dor. E só a gente tem a nossa dor. Então isso traz uma inadequação profunda com aquilo que a gente vive. Tem um filme chamado Clique. Quem assistiu esse filme? É antigo esse filme. A imagem aí desse filme. Já assistiram esse filme? Esse filme é o quê? O cara vai vivendo, ele ganhou um controle remoto que leva ele a pular os problemas da vida dele. Então, tipo, ele está conversando com uma pessoa chata, aí ele faz, passa para frente. Ele tá conversando com a mulher dele começa a brigar com ele passa para frente. Ele passa por um problema, está no hospital, ele passa para frente. Ele sai pulando os problemas dele. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se perdeu. Porque é justamente nos problemas que nós nos vinculamos a pessoas. É justamente nos problemas que nós aprofundamos nossa relação com Deus. É justamente nos problemas e nas dificuldades que nós passamos que nós muitas vezes nos humanizamos. Que nós deixamos de ser o eu entronizado da nossa própria vida. Os problemas fazem isso com a gente. Pastor, essa sua palavra aí não vai nem aumentar meu medo do futuro, não, porque eu estou vindo para uma igreja, para uma pregação, medo do futuro, e o pastor começa dizendo que vai dar tudo errado. No mundo tereis aflições, e a gente tem que abraçar isso. E saber que isso faz parte da vida. E não ficar criando um mundo encantado, que a gente está, uma narrativa que a gente está criando na religião e na cultura, de um mundo encantado, que na verdade nem a gente mesmo acredita. E por isso, quanto mais a gente vive esse mundo encantado, mais a gente se desprepara para os verdadeiros problemas. E os problemas vão chegar. Os problemas vão chegar e a gente precisa estar preparado para isso. Agir com naturalidade. A questão não é se vai acontecer algo ruim com você. Vai. Isso não é praga de pastor. A vida é isso. Tem uma hora que a gente adoece, tem uma hora que a gente morre. Tem uma hora que a gente está aqui, tem uma hora que a gente está aqui. Tem hora que a gente tem dinheiro, tem hora que a gente não tem mais dinheiro. Essas coisas acontecem na vida da gente. Aí a gente começa a ir para outro ponto. Falando de não ter dinheiro, que é um dos grandes motivos da nossa ansiedade, do nosso medo do futuro, é não ter o dinheiro, é não ter a condição de continuar vivendo no padrão que você vive hoje. É aí que a gente começa a falar de ganância, porque a ganância, a expectativa equivocada do futuro, de que vai dar tudo certo, aumenta nosso medo do futuro, impressionantemente. A ganância do nosso coração, ela também aumenta a nossa ansiedade. Aumenta. Eu vou falar de Mateus 6, eu não vou ler esses textos não, tá, Valesca? Eu vou pular eles, eu vou só para aquele outro lá. Mas se você pegar Mateus 6 é aquele texto de Jesus que vocês amam, que diz assim, basta cada dia o seu mal, né? Olha os lírios do campo, nem mesmo Salomão se vestiu como um deles, né? Mas Deus cuida deles. Olha as aves do céu, elas não juntam em celeiros. Lembra desse texto? A gente não lê ele no fim. Ai, é verdade, Deus cuida dos passarinhos. Ah, é verdade, dos lírios, né? Eu vou ficar bonito igual os lírios e tal. A gente vê um conforto da gente nesse texto. E esse texto é lindo. Mas esse texto começa e termina falando de dinheiro. Ele fala de ansiedade aqui, mas ele começa lá em cima dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Que a nossa vida é muito mais do que o alimento. E o nosso corpo é mais do que o vestuário. Ele vai dizer lá mais na frente que os pagãos é que andam atrás dessas coisas. O pai de vocês sabe que vocês precisam delas.
Busque em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão. Vocês conhecem. Porque esses textos, muitas vezes, eles vêm trazer conforto e consolo no nosso coração, e está tudo certo. Mas o que é que tem a ver com ganância aqui? Tudo. Queria destacar dois versículos, o 25 e o 33. Olha o que Jesus diz. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? E no 33 ele diz, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Aí vai uma coisa aqui sobre esse texto, que é onde a gente se equivoca. Porque todas estas coisas, não está dizendo que todas as coisas nos serão acrescentadas, mas todas estas coisas. E quais são essas coisas que o texto fala? Roupa e comida. Ao mesmo tempo, quando ele diz no 25, não é a vida importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Jesus está dizendo, não se preocupem com o que vocês vão comer, nem com o que vocês vão vestir. Eu cuido das aves do céu, eu visto os lírios do campo, eu vou cuidar de vocês. Ao mesmo tempo, o que é que nós temos vivido? Nós temos transformado muita coisa em comida. E temos vestido muito mais do que a própria roupa simples. Então a ganância do nosso coração, por isso que ele fala de mamon, ele fala do dinheiro, do amor ao dinheiro. Nós temos entendido que para a gente viver, a gente não precisa só de comida. A gente precisa de muito mais do que comida. Então é como se a comida não fosse mais suficiente. Jesus está dizendo, olha, não se preocupem com o que vocês têm que comer, vocês vão comer. Ele diz, epa, mas a gente não quer só comer. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, a gente quer muito mais que isso. A gente quer muito mais coisa do que isso mais. Então a comida se transformou em muita coisa. E cada vez mais parece que a gente vive uma glutonaria de desejo em relação a tudo que nessa sociedade nós temos transformado em comida para a nossa vida. Vocês estão entendendo que eu estou falando de comida para a nossa vida? E tudo que nós temos transformado em roupa para nós, porque a gente não veste só uma roupa, a gente veste a roupa e tem que ser de marca. A gente não veste só a roupa, a gente veste a roupa, mas tem que entrar num carro bom. A gente não veste só a roupa, a gente veste a roupa e tem que puxar um celular, um iPhone, a gente tem que puxar um Samsung que dobra, aquele que dobra e que bota no bolso e que eu nunca vou comprar aquilo, porque primeiro porque é caro, e segundo porque eu acho que toda vida que eu dobrar aquele negócio, eu vou abrir para ver se quebrou, e vou passar o dia todinho fechando e abrindo. Mas a nossa roupa não é mais só a roupa, entende? A nossa roupa, é o carro, é o iPhone, é o apartamento, é o ar-condicionado. A nossa comida não é mais só a comida. A nossa comida virou muita coisa que a gente precisa. A gente precisa de suplemento de tudo que é tipo, a gente precisa tomar remédio, a gente precisa tomar tudo que é vitamina, a gente precisa estar matriculado num bocado de coisa, a gente precisa de muita coisa. A comida, a gente vive sem. Comida a gente passa sem. A gente precisa de muito mais coisa. E aí, meu povo, isso é um potenciômetro assim de ansiedade incrível e terrível, porque a gente vai aumentando, sabe, o tamanho, tanto de coisa que a gente precisa, a gente vai aumentando o tanto de coisa que a gente transforma em comida, em roupa para a gente. E tem uma hora que para dar conta, você tem que ser dois. Tem hora que para dar conta, você não pode adoecer. Tem hora que para dar conta disso, você não consegue mais, sabe, trabalhar em paz. É angústia. Isso é a queda, isso é o pecado. O que é que disse ao homem, a consequência da queda? Com o suor do teu rosto e com sofrimento. Trabalhar virou sofrimento. Virou prostituição para pagar toda essa roupa e essa comida que nós precisamos. Pastor, o senhor hoje está querendo que a gente vá para casa e ligue a ansiedade no 100? Não, a gente precisa refazer nossa cabeça, nossa mentalidade. A proposta do Evangelho é contra a cultura, sim. Tem um texto que nós amamos também, que diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que é que isso quer dizer?
Que você pode tudo? Em que sentido? Vamos ler o texto? Sei estar abatido, sei também ter abundância. Aprendi, como diz no comecinho lá, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em outras versões, em toda circunstância. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Quando ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, eu posso estar na praça, conversando com pessoas, e eu posso estar preso, como eu estou agora, escrevendo esse texto. Porque ele estava preso escrevendo isso. Eu posso ter muito e eu posso ter pouco. Eu posso ter abundância e eu sei passar fome. Eu sei passar todas essas coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter em abundância e sei o que é padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que a gente, e aí eu estou falando diretamente aqui, talvez a um público que é majoritário aqui nesse auditório, a um público de classe média e de classe média alta, que nós desaprendemos a viver com pouco. Não sabemos mais. A gente desaprendeu a viver o simples da vida. E nos tornamos escravo de tudo aquilo que nós transformamos em comida e investimento. Uma das disciplinas espirituais é a simplicidade, como nós precisamos voltar a fazer coisas simples, para lembrar que nós sabemos viver com muito, mas a gente precisa também ter a consciência que nós sabemos viver com pouco. Eu sei viver com saúde, mas eu preciso saber viver sem ela. Porque tem uma hora que isso bate na porta da gente. Eu sei ter muito, mas eu sei ter pouco. Eu sei andar de carro bom, mas eu sei andar de ônibus. Eu sei andar de carro bom, mas eu sei andar a pé. Eu sei gastar R$100 no restaurante e eu sei comer com R$5,90. Ou você não sabe mais comer com R$5,90. E quando a gente desaprende a viver essas coisas simples, a entender que pão é pão, que cuscuz é comida, que ovo é proteína, a gente fica escravo de toda uma lógica que aprisiona a gente a ter que manter aquilo. Pastor, qual é a tua proposta? Eu disse, não sei não estou aqui para fazer proposta não, estou aqui para gerar problema. Eu estou aqui para dizer para você que isso é um dos nossos problemas. E é por isso que nós sofremos tanto, que nós temos tanto medo. Vocês sabiam que 77% dos brasileiros, 77% dos brasileiros não têm plano de saúde? Mas nós, de classe média, se ficar sem plano de saúde, fica nervoso, não dorme. Entende o que eu estou falando? A gente precisa lembrar, pessoal, e ter a consciência de que a gente sabe sim passar necessidade. E se ela vier, a gente vai saber enfrentar. Isso dá uma... Não que a gente queira, mas que a gente sabe. E se no mundo tereis aflições, eu preciso saber viver no muito e no pouco. Por isso, às vezes, sabe, profanar o muito e santificar o pouco como prática de vida pode curar muita gente. Às vezes a gente precisa lembrar que dá para viver com menos. Que a gente consegue viver com menos. Você precisa lembrar disso. Sabe, quem ganha 2.000 precisa lembrar que consegue viver com 1.000. Quem ganha 5 precisa lembrar que consegue viver com 2.500. Pastor, não consegue não. Consegue. Consegue. Estou colocando isso como ideal? Não, eu estou dizendo que quando a realidade vem, aquilo que a gente achava que a gente não consegue, a gente consegue. Aí vai ter perda, vai ter renúncia, vai ter corte de carne, vai ter corte de um bocado de coisa, vai. Mas a vida se configura muitas vezes esse cenário na nossa frente. E a gente não precisa buscar isso, mas a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa entender que a nossa vida, ela é mais do que a comida. E de que a nossa vida é mais do que o vestuário. De que o corpo é mais do que aquilo que a gente veste. E a vida é mais do que aquilo que a gente come. E de que Deus cuida
dos pássaros. Agora, quando ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, certeza que não estava na lista de Deus e de Jesus. Quando ele disse isso, Samsung que dobra. Não estava. Então, aí é por tua conta. Mas Deus está comprometido com a tua vida, naquilo que de fato você precisa. O que eu estou dizendo é que talvez a gente precise fazer uma revisão do que é aquilo que de fato nós precisamos. E saber viver com muito, sabendo que se vier pouco, a gente também vai saber viver. A outra palavra, meu povo, é controle. Nós queremos controlar e por isso nós adoecemos. A gente quer ter controle sobre aquilo que nós não temos controle. Não há angústia maior do que nós querermos ter controle sobre algo que nós não temos controle. Então a gente precisa abrir mão do controle. E aí tem uma coisa. Quanto mais dinheiro a gente tem, maior a nossa sensação de que a gente tem algum controle sobre o nosso futuro. E é por isso que a gente adoece tanto. Porque a pessoa simples, bem simples, que muitas vezes não sabe se ela vai comer no dia seguinte, ela sabe que ela não tem controle nenhum sobre o futuro da gente, o futuro dela. Mais uma vez, eu não estou colocando isso como uma realidade ideal. Isso para mim é uma realidade de injustiça, isso para mim é uma realidade de pecado da nossa sociedade. Eu estou só dizendo que dentro de uma realidade de falta, as pessoas têm plena consciência de que elas não têm controle sobre o seu amanhã. Mas nós que somos tão planejados, que temos as nossas reservas, que temos nossas previdências, isso dá para a gente uma falsa sensação de que nós temos controle. Nos dá uma pretensão de que nós temos controle, mas nós não temos. Deixa eu ler Tiago para vocês. Ei, pastor, você está só piorando, né? Vai para Tiago agora. Olha o que diz Tiago 4. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Covid-19. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões de controle sobre o amanhã. Toda vanglória como essa é maligna e só gera morte na vida da gente. A gente precisa, como exercício, voltar a falar coisas do tipo, amanhã a gente se vê, se Deus quiser. Não tem essa fala, né? Se Deus quiser. Geralmente são as pessoas mais simples, mais humildes, que têm essa fala. Porque elas sabem que o que elas vão viver amanhã é só se Deus quiser. A gente está tudo programado. Os recursos já estão todos canalizados. Nós temos toda a nossa... A gente sabe o que a gente vai viver amanhã, a gente sabe o que a gente vai viver depois da manhã. Mas quem vive na falta não sabe. E na falta a gente consegue dizer mais. Se Deus quiser, amanhã eu vou trabalhar. Na abastância, né? na fartura, muitas vezes nós desaprendemos a fazer isso, porque parece que nós assumimos o controle da nossa vida. E é por isso que o dinheiro é chamado de mamon, de potestade e de divindade na vida da gente. E ninguém pode servir a dois senhores, nem ao dinheiro e ao Senhor. Entende porque Jesus está falando de dinheiro quando ele está falando de ansiedade? Entende? Não temos controle. Olha o que Jesus disse ainda em Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Sabe o que Jesus está dizendo? A sua tentativa de controlar o amanhã é pretensão, é vanglória e é maligna. Lá em Tiago. Certo? E a sua tentativa de se preocupar com o amanhã, achando que isso vai fazer alguma diferença, não faz diferença nenhuma. Só paralisa você para viver o presente. E quando a gente diz excesso de futuro, porque as pessoas estão muito preocupadas com o futuro e não estão conseguindo abraçar este dia que se chama
hoje, que no nosso português é chamado de presente. Porque é um presente que Deus nos dá todos os dias. E muitas vezes preocupados com o futuro e com o amanhã. Por isso ele diz, deixe que o amanhã trará suas próprias preocupações. Cuida das preocupações de hoje. Cuida do teu dia de hoje. Isso é fácil, pessoal? Isso aqui que eu estou falando é fácil? É fácil a gente reformular essas expectativas de um mundo tão hedonista, comprometido com o prazer e com a felicidade. A gente entender que a vida tem os seus problemas e nós passamos por lutas. E hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. É fácil a gente abrir mão dessa ganância, porque a gente está... Não é, porque nós somos alimentados o tempo todo numa cultura de consumo. E nós estamos sendo catequizados por uma cultura de consumo. E a vida parece que não faz sentido. E o corpo não tem valor nenhum. Se nós não vestirmos todas essas roupas e não comermos todas essas comidas, adoecemos. E queremos ter o controle. E quanto mais a gente tem, mais a gente entra na pretensão de que a gente tem algum controle sobre o nosso amanhã. Mas nós não temos. Acabou as notícias ruins. Adianta falar da notícia boa sem denunciar o pecado que existe no coração da gente. Porque isso aqui é pecado, essa expectativa, esse controle, essa ganância, isso é pecado. A gente precisa primeiro denunciar esse pecado, para a partir daí a gente trabalhar a fé. O que diz a fé? A fé em Hebreus é a certeza daquilo que nós esperamos. E a prova daquilo que nós não vemos. Pois vamos nas certezas. De que nós temos certeza? O problema nosso é que a gente está querendo ter certeza sobre coisas que a gente nunca terá certeza. E a gente não está abraçando as certezas da fé que nós podemos ter certeza e convicção absoluta. Qual é a certeza que nós temos na nossa fé? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. E Deus estará conosco, independente do que aconteça na vida da gente. Se eu estiver na cadeia como Paulo, se eu estiver num abismo, se eu estiver com muito ou com pouco, Deus está presente, cuidando de mim. Deus está presente. Deus está presente. O Salmo 139, que nós lemos no domingo passado, ele diz, ainda que você faça a sua cama no abismo, que você faça a sua cama, se você vá lá no inferno, que você vá lá no Seol, a mão dele nos guiará e nos sustentará. Nós não temos certeza de que a nossa vida vai dar tudo certo. Provavelmente não vai dar tudo certo. Mas nós temos a certeza de que Deus estará conosco. E de que Deus nos dará força, nos dará o apoio, nos dará o que nós precisamos. Nós não temos certeza numa realidade de doença, se nós vamos sobreviver ou se vamos morrer. Mas nós temos a certeza que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor, Ele está comigo. Como eu fico indignado numa realidade às vezes de morte terminal, quando chegam pessoas religiosas com tanta certeza de que as curas irão acontecer, de que as coisas boas irão acontecer, quando muitas vezes as curas não acontecem. E tem hora que a pessoa está dizendo, mas eu tenho certeza que Deus vai dar vontade de dizer, cala a boca, sai daqui. É falta de fé sua, pastor? Não. É porque eu não sei se Deus vai curar ou não. Eu sei que Deus pode curar, mas eu não sei se Ele vai curar. Mas eu sei que Ele está presente, mesmo sem conseguir vê-lo. Eu sei que Ele está cuidando disso tudo. E a morte que para a gente é uma desgraça, é uma tragédia, para Deus não é. Para Deus não é. Então a gente está lendo as tragédias a partir da nossa perspectiva. Dentro da perspectiva de Deus. Às vezes uma situação difícil que está acontecendo na vida da gente, que a gente fica, ó vida, ó céus, ó azar, olha como Deus não me ama, como Deus não está comigo, e Deus está ali, sabe, permitindo que você passe por aquilo, com propósitos que Ele tem a fazer na tua vida e na tua história.
Eu sei que isso é muito complicado para quem está sofrendo, para quem está com dor. Isso é muito complicado. Mas é nessa hora que a gente precisa ter a fé, é a certeza das coisas que nós esperamos, a prova das coisas que nós não vemos e muitas vezes não conseguimos sentir. Mas é certo de que Deus está com a gente. É certo que no dia que morrermos, para quem crê, que ressuscitaremos. E de que a vida eterna em Cristo Jesus é conquistada. É feita. Está consumado. Então, ainda que você morra, você viverá. E nisso nós temos fé. É a fé que entra nisso, e é esta fé que me traz a esperança das coisas, a certeza das coisas que eu espero. Que me dá a condição de saber que se eu tiver um problema com meu filho, se eu tiver um problema com a minha esposa, se eu tiver um problema na minha casa, se eu passar por uma crise financeira, essas coisas, tudo que a gente tem medo. Pela fé eu posso dizer, Deus estará comigo. E com Ele eu enfrentarei. E talvez depois disso eu seja até mais feliz. Mas não, a gente acha que felicidade é ausência de problema, é não passar por nenhum tipo de crise. E quando passamos por essas crises e problemas, nos desestruturamos, porque tínhamos a expectativa de que nada de ruim fosse acontecer com a gente. Mas acontece. É a fé. E aí vem por último o amor de Deus. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, ele lança fora o medo. Porque eu sei que Deus me ama. O N. Jacobs, no livro dele, Deus me ama, que algumas pessoas aqui têm lido, e a gente leu esse livro lá atrás, em 2009, aqui na Candeias. Ele fala do bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Diz que a religiosidade, ela traz uma perspectiva de que Deus fez algo bom para mim, bem me quer. Deus fez algo ruim para mim, mal me quer. A gente vai medindo o amor de Deus pelas coisas boas ou ruins que acontecem na vida da gente. O amor de Deus não varia a partir das circunstâncias da nossa vida. Deus nos ama. E nós podemos estar seguros nesse amor. Olha o que ele diz em Mateus 6,26. Observem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E aí ele faz uma pergunta muito linda. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Agora tu imagina um passarinho sentado no galho da árvore, comendo lá na sombra, com a chuva, comendo, sendo alimentado pelo Pai bem direitinho, e chateado. E quando Deus chega e diz, passarinho, o que é que você tem? Ele diz, cadê meu iPhone? Cadê meu Samsung que dobra? Cadê as comidas? Mas tu está com a barriga cheia. Não, mas não estou falando dessa comida. Deus tem nos sustentado, meu povo. E muitas vezes aquilo que a gente tem reclamado e tem sentido falta ou tem medo de perder, sinceramente, foi aquilo que Deus não prometeu. Então vamos ficar com aquilo que Deus prometeu? Porque digo para você, é suficiente. É suficiente. Prefiro viver uma vida com vários obstáculos e vários problemas e várias crises com Deus, do que viver uma vida sem problema nenhum, sem Deus. Eu estou sendo sincero com vocês, é uma palavra de fé pessoal. Prefiro mesmo. E aí podemos encerrar com Romanos 8, 31 e 32, que diz, pode vir, Davizinho. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
lembrando que esse todas as coisas são todas as coisas que Deus tem para a gente e que é suficiente para a gente viver a nossa vida. Esse todas as coisas não são todas as coisas que o nosso coração ganancioso diz que precisa. E quando a gente entende isso, uma paz pode tomar conta do nosso coração, sabe? Vocês entenderam onde que eu quis chegar? Tá pesado, sabe? Caminhar com essas expectativas todas. Solta. Tá pesado essa ganância, sabe? De ter que viver com tudo isso. Vive simplicidade e lembra que você sabe viver sem. Tá pesado querer controlar o futuro, sabe? Tá pesado. Solta esse controle fora. E se apega à fé, que é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Se apega a um Deus que te amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tudo que estão vendendo para a gente, que chamam de vida, não é a vida que Deus tem para a gente. Isso não vale nada e é passageiro, porque a vida é mais que a comida e o corpo é mais que o alimento. E a gente entendendo isso e guardando essas coisas no nosso coração, que a gente consiga caminhar e seguir mais em paz. Amém?